pessoal, o Papa Leão XIV vai realizar a primeira cerimônia de canonização nesse domingo, 7 de setembro, e vai ser o do beato Carlo Acutis, que é considerado o primeiro santo millennial, por ter nascido no final do século XX, e é sobre esse importante momento da nossa igreja que a gente vai conversar agora no nosso quadro Jovens de Maria. Carlo Acutis é um jovem apaixonado por Jesus, que usou a internet para evangelizar e hoje inspira toda a juventude católica. Quem vai nos contar mais sobre esse futuro santo é o Frei Carlos Acácio, que teve a oportunidade de conhecer a família do beato Carlo Acutis e até recebeu uma camiseta que ele usou em vida. Bom dia, Frei, que alegria tê-lo aqui na tela da TV Aparecida. Bom dia, paz e bem, aqui diretamente de Assis, do Santuário do Despojamento. Coisa boa, Frei, bem-vindo. E começamos com uma pergunta: qual foi a sua experiência de conhecer a família do beato Carlo Acutis? Conta para nós um pouco. Pois é, acredito que todo mundo fique um pouco impressionado, também maravilhado, né, conhecendo pais de um santo. E o primeiro contato que eu tive com os pais deles foi aqui quando era pároco aqui em Assis. Ainda não existia o Santuário do Despojamento, que só em 2017 é que a igreja de Santa Maria Maior passou a ser o Santuário do Despojamento. Carlos ainda não era muito conhecido, e aí eu tive a oportunidade de conhecer primeiro a mãe de Carlo Acutis, a senhora Antônia, e depois também o pai dele, o senhor André. E foi muito emocionante porque ela falava com tanto entusiasmo desse filho, né? E o fato também de que ela, com o esposo, conheceram melhor a fé a partir desse filho, e isso para mim também foi um grande exemplo, porque eles não se envergonham de dizer isso, né? E redescobriram a beleza da fé através do filho. E ver a simplicidade deles. São pessoas realmente simples, tocadas por Deus agora, que evangelizam o mundo inteiro. E isso me marcou muito. O fato da simplicidade deles, muito populares, muito acessíveis, e também de agora serem, como Carlos, amantes da Eucaristia e com coração generoso para ajudar a todos. Frei, muito bom dia, paz e bem para o senhor. Eu queria que o senhor falasse, né, na visão do senhor, o que torna Carlo Acutis tão próximo dos jovens no dia de hoje? Bem, olha, eu te respondo essa pergunta com uma palavra de uma jovem que eu conheci vindo para cá, lá no aeroporto em São Paulo. Ela dizia que estava procurando, porque alguém disse para ela que todos deveríamos ter um santo de devoção, um santo que nos inspira no caminho da santidade. E ela me dizia o seguinte: eu não conseguia encontrar nenhum, eu não me identificava com ninguém, porque parecia que todos levitassem, faziam milagres, ou eram padres ou freiras. Eu queria alguém um pouco mais próximo de mim, porque isso está um pouco fora do meu universo. E aí foi que ela disse: Carlos me escolheu, não fui eu que o escolhi, porque de repente começou a aparecer no celular, e ela começou a ouvir falar, e ela se interessou, e aí Carlos tomou o coração dela. Então, com as palavras dessa jovem, que se chama Maria Clara, ela diz assim: Carlos é muito parecido comigo. Então, acho que é isso. Carlos é muito próximo de todos. Ele também amou o que os jovens amam, como o esporte, a vida, a internet. Ele foi, inclusive, um especialista nisso, né? E essa proximidade, o fato de que é o primeiro santo vestido com calça jeans, com tênis, com moletom, camiseta, com a mochila nas costas, isso tornou muito próximo e cria muita empatia nas pessoas. Agora, Frei, o senhor recebeu uma camiseta, né? Tendo essa relíquia contigo. Conta para nós como foi receber essa relíquia, que seguramente está em mãos, não? Coisa Olha boa. só, Conta eu para trouxe nós um comigo, pouco, meu né? querido. Eu trouxe comigo. Eu voltando para o Brasil, depois de 10 anos aqui em Assis, né? 6 anos como reitor do Santuário do Despojamento,
pedi à família Acutis se podia levar comigo para o Brasil uma recordação pessoal de Carlo Acutis. E que alegria grande que depois me chamaram na casa deles para me doar essa camisa, e com uma particularidade, né, que ela tem escrito a palavra original. É em inglês, mas parece até que é em português, que em italiano seria originale. E isso, obviamente, eu vi como um sinal de Deus também, porque recorda uma importantíssima mensagem de Carlo Acutis para o mundo, que é a famosa frase: todos nascemos originais, mas muitos morrem como fotocópia. E Carlo está ajudando a mim e a tantas pessoas espalhadas no mundo a não caírem nessa armadilha de serem fotocópia de alguém, de serem uma cópia, mas sermos originais, ou seja, como Deus nos pensou, como Ele nos sonhou. Perfeito. E Frei, o mundo está acompanhando com muita expectativa, né, a canonização, então, do Carlo Acutis no próximo domingo. E queria que falasse para o senhor, o que representa essa canonização para a nossa igreja nos dias de hoje? Bem, uma providência divina. Eu acho que é importante também de tocar nesse fato de que Carlos, sendo milanês, esteja no Santuário do Despojamento, um santuário franciscano em Assis. Eu digo que Francisco e Carlos se uniram para uma revolução espiritual na igreja e no mundo, para despertar o amor por Jesus na Eucaristia, o desejo da santidade e também a sensibilidade ao próximo, uma coisa que infelizmente está faltando muito no nosso tempo e que esses dois gigantes da fé tiveram em abundância, essa capacidade de perceber Deus em tudo, na criação e sobretudo naqueles nós que fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Então, tendo sentido isso, Carlos está inspirando uma geração inteira, juntamente com São Francisco, para não ter medo da santidade e não ter medo de sermos quem somos aos olhos de Deus. Agora, Frei, conta para nós um pouquinho qual a mensagem, de modo geral, da vida de Carlo para o senhor toca mais os jovens. Bem, eu vejo que seja também essa frase sobre a originalidade, porque hoje a tentação de sermos, de imitarmos os outros, de negarmos quem somos, o nosso dom, nosso talento, a nossa beleza, muitos não conseguem nem mesmo perceber que são um grande dom para a humanidade. E a internet, infelizmente, não está favorecendo muito isso em muitos jovens e muitas pessoas, né? E começam a se comparar com os outros e acham que estão sempre em desvantagem e começam a nutrir sentimentos de inferioridade, de não gostar de si, de negar-se, né? De esconder-se. Então, acredito que essa mensagem de Carlos sobre ser originais, de amar quem somos, a imagem do Criador que tem dentro de nós, seja muito importante para redescobrirmos o grande dom de Deus que cada um de nós é para o mundo. E Frei, estava estudando, né, ouvindo um pouquinho sobre a história de Carlo Acutis e falava que desde pequeno ele andava aí pela Itália com os pais e ele sempre, quando passava em frente a uma igreja, ele sempre fazia questão de entrar, de cumprimentar Jesus. E a gente pode falar um pouquinho da vida dele. Ao longo de toda a vida, desde pequeno, ele sempre teve esse amor a Deus. Verdade, é uma coisa que impressiona o fato de que um jovem bonito como ele, de uma família muito rica, vivendo numa metrópole, a capital econômica da Itália e a capital da alta moda mundial, e esse jovem tem um coração totalmente tomado por Deus. Claro, no nosso caminho de fé, precisamos sempre de alguém que nos apresente Jesus. No caso dele, não foram os pais dele, porque não frequentavam a igreja, e eles não se envergonham de dizer isso, já falei antes, mas foi a avó materna e a babá de Carlo que apresentaram Jesus para ele. E eu digo sempre que quando se semeia no coração das crianças a mensagem de Jesus, o amor de Jesus, se fala de Jesus para as crianças, como eles fizeram, se testemunha a alegria
de ser de Cristo, o resultado são sempre os melhores, ou seja, o amor por Jesus e pelo próximo, a santidade. Então, é muito bonito perceber isso em Carlos, que ele não escondia a fé que tinha, né? Às vezes alguém pode se envergonhar, nem faz o sinal da cruz em público. E Carlos, aqui tem relatos de que ele estava jogando bola com os colegas, e a um certo momento ele dizia: pessoal, já vou, valeu por hoje, obrigado. E aí eles perguntavam: para onde você vai? Por que já vai agora? E ele dizia: tenho que ir para a missa, está na hora. Tem um encontro importante agora. Que maravilha, Frei, que o Beato Carlo Acutis seja um grande farol a nos iluminar na nossa caminhada de cristãos no hoje da nossa história. Muito obrigado, Frei, pela sua participação. Eu que agradeço a vocês, obrigado por essa ocasião. E vamos viver juntos essa emoção em Deus que o Senhor está nos concedendo, momento histórico para a nossa igreja, e permitir que a santidade de Deus reluza sempre mais nos nossos corações. O Senhor vos abençoe, Nossa Senhora Aparecida. Amém, Frei. Amém, paz e Deus bem. abençoe. Bom dia para o senhor. Muito bom a gente saber um pouquinho, né? Conhecer um pouquinho mais sobre esse beato, então, que vai ser beatificado aí no próximo domingo.